Olá, amigos, sejam bem-vindos a esse momento de devoção na Palavra de Deus. Texto de Efésios, capítulo 2, versículo 20, nos diz assim: Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. O que podemos fazer com uma pedra? Guardar de lembrança, atirá-la em alguém, quebrar o vidro de uma casa, colocar em um lugar estratégico para alguém tropeçar, colocar dentro de uma caixa de papelão e pedir para uma pessoa chutar a caixa, usar para enfeitar, colocar em um aquário ou construir uma cerca. Nos dias de hoje, não vemos cercas de pedras. Tempos atrás, isso era muito comum. Nas cercas de pedra, uma pedra pequena podia fazer toda a diferença, pois ela era colocada em locais de grande importância para o equilíbrio. Não somente pedras grandes que podem ser usadas para construir. Assim como as pedras pequenas também podem machucar alguém. Uma pedra pode fazer toda a diferença. Na antiguidade existia a pedra principal, ou a pedra angular, que fazia com que todo o resto da construção ficasse alinhado e firme. O apóstolo Paulo afirma que Jesus é a pedra principal. Ele diz: Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Não foi essa a única vez que a Bíblia usou pedras como exemplos. Jesus já havia dito aos apóstolos: Pedro era fiel. E Pedro significa pedra em grego. E aquele em quem Pedro cria seria o alicerce da igreja, ou seja, Cristo. Pedras para construir ou pedras para tropeçar? Podemos ser rochas sólidas em Cristo, na qual instituições fortes poderão ser edificadas, mas também podemos ser uma pedra que causa tropeço, tendo atitudes que fazem com que pessoas caiam da fé e esqueçam do Salvador. Que possamos construir nossa vida, o nosso querer e o nosso saber em Cristo, a pedra fundamental, sólida, e assim seremos por Ele sustentados até o fim. Oramos. Senhor, muitas vezes fazemos castelos sobre areia. De Cristo não lembramos, nem queremos seu auxílio. Porém, Cristo é a pedra angular e nela queremos nos firmar. Amém. Deus abençoe este teu novo dia. Nos vemos amanhã. Até lá.